É com grande alegria que aqui estamos mais uma vez, certos de que estamos no lugar aonde o Pai nos colocou. Pois temos que ter essa certeza. Ele está ciente de tudo, assiste a tudo e espera. Assim como nós retornamos, todos nós retornamos ao corpo de carne para cumprir tarefas, para realizar coisas. E todos nós temos duas vertentes, cumprindo aquilo com que Jesus nos disse: a porta estreita e a porta larga. A vertente do bem, do acerto, a vertente que nos leva ao equívoco, na prática daquilo que não devemos fazer. Estamos todos aqui cumprindo alguma coisa. E devemos levar em mente que, por menor que seja a nossa tarefa aqui na Terra, ela deve ser realizada com o nosso melhor. No lugar onde Deus nos colocou, nós temos que realizar o nosso melhor. Eu fui criada pela minha tia. Fiquei órfã aos 13 anos. Minha tia pagava o INSS como lavadeira e passadeira. Ela se aposentou como lavadeira. Eu fiquei observando um quadro mediúnico que eu tenho lá em casa, que alguns aqui conhecem, de Monet. Uma Marina que Bruno mandou para mim, não tenho dúvida. A perfeição daquele quadro, a beleza daquele quadro, eu podia ver no colarinho e no punho da camisa que a minha tia passava. Os traços finos, perfeitos da arquitetura, qualquer uma. Eu podia ver esse mesmo traço, essa mesma perfeição na roupa que ela colocava num cabide. Lavadeira e passadeira. Assim somos nós. Que possamos dar o nosso melhor naquilo que fazemos. Se estamos dando o nosso melhor, nós temos que ter a nossa consciência tranquila. É assim que deve ser. Não levar peso, não manter peso, manter sempre a leveza. Estou realizando aquilo que o Pai que me criou quer que eu realizo. Mas para isso é necessário que a gente se conheça. Mas Ele vem. Ele chega entre nós em 3 de outubro de 1804, preparado para cumprir a tarefa, uma tarefa libertadora, uma tarefa que iria educar o ser humano, uma tarefa que iria matar o materialismo. Hippolyte Léon Denisard, vai eu, ele volta, em 3 de outubro de 1804, para cumprir essa tarefa maravilhosa de edificar almas, através de tudo aquilo que ele, junto com Jesus, tendo Jesus, em primeiro lugar Deus, Jesus, os espíritos de luz, para encaminhá-lo nessa tarefa. Ainda foi-lhe dito: se você não realizar, outro irá realizar no teu lugar. Aí nós pensamos em relação a nós. Se nós não estamos realizando, o problema é de quem? É nosso, porque o outro vai realizar em nosso lugar. Professor dedicado ao seu grandioso ideal de edificar almas. Várias obras editadas na educação. Vários trabalhos realizados. Discípulo eminente de Pestalozzi, educador de almas, que levava em primeiro lugar na educação a alma, o ser que estava sendo educado, e não seguindo regrinhas que muitas vezes nós nos preocupamos. Trazia desde a mocidade a paixão pelas utilidades das coisas do espírito. Nunca os insultos e as ações dos traidores lhe tiraram o ânimo de soldado do bem. Quem de nós
não tem um insulto, não é traído. Estamos nesse jogo da vida e isso acontece. Nós estamos aqui e se damos o nosso melhor, o que importa os traidores, o que importam os insultos, entra e sai. Chico Xavier, preocupado quando veio o livro Parnaso de Além Túmulo, ele preocupado com todos os insultos, com tudo aquilo que ele estava sofrendo, desanimado, Emmanuel aparece para ele e pergunta: o que está acontecendo com você? Você não vê o que está acontecendo? Estão dizendo isso, pelo trabalho que foi realizado no livro. Chico, Jesus que é Jesus, saiu da terra levando o peso de uma cruz. Por acaso tu queres uma carruagem para te conduzir? É isso que nós estamos querendo? Uma carruagem? Os espinhos da estrada, isso é irmão X que nos diz no livro Cartas e Crônicas. Os espinhos das estradas do mundo não lhe machucaram o coração. Olha a importância dessa frase em nossas vidas. Os espinhos podem machucar os nossos pés, pode ferir as nossas peles, pode nos machucar, mas o coração não. O coração daquele que quer realizar realmente o que tem que ser realizado, ele não sangra, ele vibra de entusiasmo em cada dificuldade, em cada queda, ele levanta e fica de pé para enfrentar logo ali na frente um novo problema, porque vai ter e terá sempre. E o desânimo não lhe abateu a alma. Poderia ficar cansado, poderia ficar doente, mas a alma não. A alma de pé. Isso é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Recordando a beleza dos planos que vinha cumprir na terra, porque nós sabemos, por mais que a gente queira correr, não fazer, não realizar, nós sabemos que temos que realizar alguma coisa. Não estamos aqui, nesta casa. Tudo aquilo que nós aprendemos aqui, com que Allan Kardec nos deixou, cumprindo tudo que Jesus disse, Jesus disse: eu não vim destruir a lei. E o Espiritismo não veio destruir o cristianismo, veio cumprir o cristianismo como consolador prometido por Jesus. Logo, Espiritismo e cristianismo, nós caminhamos juntos. Jesus foi médium de Deus, como Emmanuel nos diz. Paulo disse: já não sei se sou eu que vivo ou se é o Cristo que vive em mim. Nós somos tão tolos, tão infantis ainda, que não conseguimos ser médiuns do nosso anjo guardião. Porque quantas vezes ele nos diz: faz assim, segue esse lado, nós seguimos o outro. Vai ali, nós vamos acolá. Faz assim, nós fazemos assado. Então nós não conseguimos ainda ser médiuns do nosso anjo, que está aqui cochichando para a gente. Vamos tentar aguçar a nossa sensibilidade e ouvir o que eles estão nos dizendo. Com obrigações de um missionário, ele não esqueceu que o que vinha cumprir na terra, com obrigações de um missionário, sobre as vistas amoráveis de Jesus. Todos nós estamos sobre as vistas amoráveis de Jesus. Todos nós trazemos o amor de Deus intrínseco em nós. Todos nós não somos perdidos de vista um minuto pelo Pai Criador, nem por Jesus, que Ele disse que nós fazemos parte do seu rebanho e nenhuma ovelha ficaria perdida. Fez de sua vida, Hippolyte, um edifício de exemplos enobrecedores. Fez que possamos fazer isso, mas Ele, em 1854, 50 anos depois, com 50 anos, ele ouve falar pela primeira vez de umas atrações lindas que estavam acontecendo na França. Mesa subia, mesa descia, mesa respondia, mesa sacudia, mesa quebrava em pedaços, mesa ficava intacta. Então ele ouviu falar, através de um magnetizador, o senhor Fortier, a quem ele já conhecia há algum tempo. E vem lhe dizer que tudo isso acontecia. E ele ainda pergunta: mas essa mesa não pensa? Essa mesa não raciocina? Como ela pode responder? Ela, além de levantar, descer, balançar, subir, quebrar, ficar inteira, ela ainda responde perguntas que lhe são feitas com pancadas. Acredito que a grande maioria de nós já ouvimos isso.
Então, quando indagada, ela respondia. Muitos iam ali assistir a tudo aquilo. Uma grande atração. Era um momento único. Imaginamos nós, de repente essa mesa levanta, essa mesa desce, ela vai para a direita, ela vai para a esquerda, vai responder, você vai ganhar na cena com um número tal, você vai casar logo ali na frente, você vai descasar, você vai ficar rica, você vai ficar pobre, porque no início eram essas as questões. Então as pessoas vinham, ouviam essas coisas e iam embora satisfeitas. Ele não. Ele começou a observar de forma diferente. Mas ele precisava ver. Ele precisava ver e a investigação começou a acontecer. Obras Póstumas, página 266, tem o início dele com a doutrina. Vamos ler a obra. Ainda nada vira, vou ler o texto, nem observara as experiências realizadas. Em presença de pessoas honradas e dignas de fé, confirmavam a minha opinião quanto à possibilidade do efeito puramente material. A ideia, porém, de uma mesa falante ainda não conseguia entender, ainda não entrara na minha mente. Só acreditarei quando vir e quando me provarem a verdade. Mesa não tem cérebro para pensar, nervos para sentir, ou que possa tornar-se sonâmbula. E ele começou a indagar. Logo, os primeiros contatos do professor Hipólite com o fenômeno das mesas girantes, este percebeu haver ali alguma coisa muito séria, não somente aquela mesa que respondia às suas questões. E ali tinha um espírito de nome Zefiro, que respondiam aquelas questões. Logo depois, ele vinha ver que aquelas mesas também traziam outras comunicações, palavras, audição, visão, escrita direta. E ele começou a observar cuidadosamente. Ele começou a comparar. Olha aí a missão dele. Ele começou a comparar, deduzir consequências de tudo aquilo. Dos efeitos, começou a procurar uma causa. Logo, a mesa não pensava, a mesa não raciocinava, existia alguma coisa ali por trás. E ele viu que ali, naqueles movimentos, naquela situação, naquela grande atração que levava públicos e mais público para assistir, ele percebeu que ali estava a chave de problemas tão obscuros e controvertidos da humanidade. E ali ele poderia encontrar a solução. No Livro dos Espíritos nós vamos ver que ele começou com tudo isso, o grande ponto dele seria combater o materialismo. Ele viu que ali tinha um espírito, que ali tinha uma alma, que ali tinha um gênio que respondia tudo aquilo. Logo o materialismo deixaria de existir, junto tudo aquilo que é ligado ao materialismo. Mas nós ainda falamos assim, quando eu morrer. Nós espíritas, falamos ou não falamos? Quando eu morrer, então eu sou materialista, porque eu não vou morrer. Eu vou acabar. Quando eu digo quando eu desencarnar, melhorou um pouquinho a situação. Mas agora, quando eu morrer, e nessas investigações ele foi vendo que o grande enigma não existe, que é a morte. Vai além. Alguma coisa respondia. As investigações rigorosamente racional e científicas dos fatos revelaram a comunicação dos homens com os espíritos, realizados por Allan Kardec. Ali é ele já dizendo para nós em Obras Póstumas, pois que Allan Kardec passou a existir na publicação do Livro dos Espíritos, porque até então era Hipólite Léon Denisard Rivail, quando ele assumiu a personalidade, quando ele assumiu o nome de Allan Kardec, justamente pelas obras dele. E resultou a estruturação da doutrina espírita, sistematizada sobre os aspectos científico, filosófico e religioso. Científico, filosófico e religioso que vai mais além, que vai fortalecer a arte, que vai fortalecer a música, que vai fortalecer a arquitetura, vai embelezar a vida para que o reino de Jesus se dê na terra. Através dessa estruturação da doutrina. O que é doutrina?
É conjuntos de princípios que vai dar origem a um sistema científico, filosófico, político e religioso. Então ele observou que ali tinha um conjunto de princípios. Ele observou que existia alguma coisa que ele vai nos dizer no Livro dos Espíritos, na introdução, que é a abóbada da doutrina, que é, ele descobriu que tinha além da mesa uma alma. Então o princípio da doutrina é a alma. Ele descobriu que ela é individual, preexiste e sobrevive. E o ponto de partida de todos é o mesmo. Todos são criados simples e ignorantes. Até então existiam anjos selecionados. Jesus era o filho preferido. Jesus era o único filho de Deus, unigênito, porque foi o único até então que tinha alcançado a perfeição que ele poderia alcançar e dizer, eu e o Pai somos um. Primogênito por ser o primeiro, mas foi criado simples e ignorantes como todos nós. Não existe criaturas privilegiadas. Os anjos não são seres privilegiados. As almas e os espíritos, almas e espíritos, que Allan Kardec vai usar o termo alma para referir-se encarnado, espíritos para desencarnados, podem todas progredir, fortalecendo o que Jesus vem nos dizer. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5, versículo 48. Todos possíveis de progredir. E ainda vem ele e nos afirma na 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo de estarmos encarnados, qual é o objetivo da encarnação, alcançarmos a perfeição. E com essa investigação de Hipólite, ele vai descobrir que todos nós vamos alcançar essa perfeição. Sede, pois, vós outros, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus usa Deus como exemplo para que todos na época pudessem alcançar essa perfeição que é Deus, que nós sabemos dela, mas é a perfeição relativa, pois que nós, criatura, nunca alcançaremos a perfeição daquele que nos criou. Mas é a perfeição que podemos alcançar como criaturas de Deus. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. Esses dados estão na formação da doutrina dos espíritos no livro Obras Póstumas. O corpo é necessário ao espírito para ele galgar um certo grau de perfeição. Ele vai desenvolver-se graças ao seu trabalho. Não existe privilégio. Deus não vai privilegiar ninguém. Cada um de nós vai alcançar a sua perfeição quando nós conseguimos ver qual é a vertente que vamos seguir. Aquela que nos conduz ao bem ou aquela que nos conduz ao equívoco. Retornamos ao corpo físico tantas vezes, quantas vezes forem necessárias. E cada vez vamos realizando um progresso a mais. Lendo isso, eu me lembrei de uma história que Divaldo Franco nos contou num daqueles encontros lá na Casa de Espanha, que quando ele veio, há muito tempo, quando ele começou o trabalho no Rio de Janeiro, ele foi assaltado por um homem. E o homem pediu a ele o que ele tinha. Eu não tenho nada para lhe dar. Mas como você não tem nada para me dar, me dê alguma coisa. Eu não tenho, não tinha relógio, não tinha anel, não tinha cordão, não tinha dinheiro, não tinha nada, estava a pé. Aí Divaldo vê ao lado dele um espírito. Eu estou vendo a sua mãe do seu lado, está pedindo para você não fazer isso, porque ele sacou da arma para matar Divaldo, para você não fazer isso. Mas como você está vendo a minha mãe? Estou. Ela está aqui do meu lado, e ela traz um lencinho de bolinha assim, 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 que você deu a ela no Dia das Mães do ano tal, tal, tal. O ladrão, naquele momento, começou a chorar e não quis mais roubar. E hoje, segundo Divaldo, ele está com ele naquele período, na casa, na mansão, em Salvador, e vez por outra, quando acontece alguma coisa assim constrangedora, ele fala, posso agir? Divaldo fala com ele, não, lembra da sua mãezinha. Então, com pequenos detalhes, nós vamos progredindo cada vez mais. E nós vamos viver de acordo com o mundo que vamos viver, é de acordo com a nossa evolução. O estado ditoso ou inditoso, feliz ou infeliz do espírito,
é inerente ao adiantamento dele, não é Deus que nos castiga. Deus não castiga ninguém. É tudo de acordo com a nossa evolução espiritual. Uns assim, outros assados, mas nós estamos vivenciando as situações que precisamos viver e que é necessária para nós. A punição que sofremos não é consequência de Deus optar em castigar, e sim do endurecimento do nosso coração, de não aceitar. Por isso nós sofremos. Se nós estamos trabalhando para matar o materialismo, quais são os motivos do nosso sofrimento? O que nos leva a sofrer? Está ligado às coisas da alma ou está ligado às coisas da matéria? Se nós estamos abraçando a doutrina espírita, o que tira o meu sono? O que faz eu pensar em me matar? Está ligado às coisas do bolso ou às coisas da alma? Aí nós estamos matando ou não matando o materialismo. Com a perseverança no mal, os espíritos punem a si mesmo. As crianças que morrem em tenra idade, é porque realmente, naquele momento, elas tinham que passar, ou como nos fala o livro dos Espíritos, para o crescimento dos pais, ou é para completar um período que faltava. Não era anjinho, não virou anjinho. Veio cumprir alguma coisa, e não é punição, é necessário. A alma dos cretinos, dos idiotas, o termo usado por Allan Kardec, foram esses, elas passam por tudo aquilo, num corpo muitas vezes com problemas seríssimos, e estão sabendo de tudo o que está passando. Tanto é que uma mãe de uma criança que vivia numa cama, há 15 anos, a criança não via, não ouvia, não falava, aquela criança na cama, que não tinha sentido nenhum, fez 15 anos. A mãe fez uma festa, convidou 15 meninas para dançarem a valsa. O pai pegou aquela criança e dançou a valsa. Bolo, festa, balão, tudo no aniversário de 15 anos. A mãe foi ao Chico Xavier. Numa das idas dela lá no Chico Xavier, a Chico recebe uma mensagem da filha. Mãe, muito obrigada pela festa dos 15 anos. Muito obrigada, e começou a citar tudo que aconteceu na festa. Ela entrou em desespero, minha filha desencarnou. Chico falou, não, ela não desencarnou, ela está no corpo. Adormecida, o Espírito veio e nos trouxe essa comunicação. Então, é o momento que o Espírito passa, mas ele está ciente, consciente de tudo que está passando. Abusaram de alguma forma em outra existência, ou não sabemos, foge ao nosso entendimento. Com a perseverança no mal, os espíritos punem a si mesmo. São vários fatos que a gente pode ver. Aí nós vamos confirmar mais uma vez o que Allan Kardec nos diz, que o Espiritismo vem confirmar o cristianismo, quando em Mateus 18:8 Jesus diz, portanto, se a tua mão ou o teu pé escandalizar, corta-o. Atira-o longe de ti, melhor que entrem na vida coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés e serem lançado no fogo eterno. É figurativo, mas é verdade, é a reencarnação. A reencarnação, muitas vezes, que nós temos que consertar várias coisas que deixamos errada no caminho. Então, Allan Kardec, nessas pesquisas, nessa investigação, nessas observações que ele fez, ele nos trouxe os princípios básicos da doutrina: Deus, Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, alma, existência da alma, sobrevivência do espírito, os mundos habitados, a reencarnação, a lei de causa e efeito, os princípios. Mas para que pudéssemos alcançar essa angelitude, foi necessário que viesse, aí sim, nós vamos entrar na diferença de, se como ele nos diz, em obras póstumas, doutrina espírita ou espiritismo. Aí adentramos o espiritismo. O que fazer para que a alma que existe e sobrevive ao corpo alcance a perfeição que Jesus prometeu? Que Jesus disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Deixai brilhar a vossa luz. Como alcançar? No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e natureza do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corporal. E nos mostra esse mundo
mundo não como algo sobrenatural, ainda aquilo que ele veio na pesquisa. Ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes da natureza. O Espiritismo continua no capítulo 1. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Deus não mais castiga. Temos aquilo que merecemos. Temos que progredir. Temos que alcançar a perfeição. Temos que nos tornar melhores. Temos que matar o materialismo que ainda trazemos em nós. Temos que viver a vida do Espírito, porque essa é a vida verdadeira. Quais são os verdadeiros valores? O que eu estou fazendo com o talento que Deus me deu, como a lavadeira, como o pintor, o professor, o arquiteto. O que nós estamos fazendo para alcançarmos essa perfeição possível para todos nós? Emmanuel nos diz no livro Pensamento de Emmanuel: na atualidade do mundo, o Espiritismo é aquele consolador prometido, e fechando nova e bendita oportunidade de libertação. Libertação do quê? Libertação, o que nós precisamos, do que nós precisamos nos libertar? O que está me fazendo tanto mal? Por que eu sofro tanto? Aonde está a maior explicação para tudo isso? A dor. Por que a dor? Por que o desespero? Por que o abandono? Por que a traição? Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Lá no capítulo Sede Perfeito, quando é indagado sobre o amor. Por que tudo isso acontece? Pela falta do amor. O Espiritismo nos dá uma fé inabalável no futuro. É isso. A vida vai mais além do que isso. A vida vai além daquilo que é tão valoroso para nós. Nós temos que procurar viver o agora, o dia de hoje, como se fosse o primeiro. Não. O primeiro tem toda uma expectativa, toda uma ilusão. Vamos viver o dia de hoje como se fosse o último? Não. O último traz mágoa, muitas vezes, traz rancores, traz lembranças, muitas vezes não favoráveis. Vamos viver o dia de hoje como se fosse o único. Porque quem é que sabe que amanhã vai estar aqui? É o que a gente sempre diz: diga que ama, enquanto está a caminho. Faça pelo outro o que pode fazer enquanto divide o mesmo teto, porque amanhã, daqui um pouquinho, ninguém sabe o que vai acontecer. Se nós vamos estar aqui amanhã. Por que tantos valores equivocados? Porque nós permitimos que o mal da vida nos faça mal, que o mal do outro me faça mal. Cada momento da vida é uma luta para alcançarmos a perfeição, como está na 132, como Jesus nos prometeu, que é o papel primordial do Espiritismo. Agora estamos falando dessa parte de edificação do homem. Cada minuto a mais em nossas vidas é um minuto a mais para galgar um degrau a mais para a perfeição. Cada dia que amanhecemos e abrimos os nossos olhos é um dia a mais para galgarmos mais um degrau para a perfeição. E nós estamos atentos a isso. Continua Emmanuel. O Espiritismo nos dá uma fé inabalável no futuro. Os sofrimentos são como crises salutares. Olha só. Os sofrimentos são como crises salutares que nos conduzem à cura e são para depurar a nossa alma e nós alcançarmos a felicidade. Ainda não é daqui. A luta de Hippolyte foi. A luta do Espiritismo nós vamos ver em obras póstumas para que aconteça a melhora na arte, a melhora na política, a melhora entre o homem social, a melhora na medicina, que no momento que nós começarmos a agir como espíritas. Perguntaram para Allan Kardec: o Espiritismo é a religião do futuro? Ele disse: não, é o futuro das religiões. Mas é no amor que ele vem nos pregar, que ele vem nos dizer. E preparar a nossa alma, visto que matamos o materialismo, preparar a nossa alma para um futuro melhor. No capítulo
no capítulo do Cristo Consolador, no item 3, capítulo 6, se me amais, observai o meu mandamento, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, porque não o conhece. Vós, porém, os conhecereis, porque ele ficará convosco, estará com vós, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Se ele vai nos ensinar todas as coisas, é porque Jesus não pôde passar tudo naquele momento. Porque ele disse aqui nessa passagem de João 14, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo. Porque o que vai nos fazer recordar é o que nós esquecemos. Não que a gente não saiba disso, nós sabemos. Simplesmente está esquecido. Está esquecido porque o flautear da vida fez com que a gente esquecesse. As ilusões da vida fez com que a gente esquecesse de cumprir a menor tarefa que deveríamos cumprir, como a passadeira que eu dei o exemplo, grandioso, da cozinheira, do que dirige a casa, do que dirige a nossa cidade, a nossa nação. E Jesus, ele nos leva sempre a refletir sobre o que ele nos diz. É impossível ouvir, ler Jesus e não refletir. É deixar o tempo passar realmente. E refletindo, nós vamos alcançar coisas que para nós eram tão complexas, elas deixam de ser complexas. Elas passam a ser simples. Nós é que colocamos complexidade nas coisas. Nós é que dificultamos as coisas na convivência que temos. Em achar que todo mundo tem que estar a nosso dispor, vivendo aquilo que eu quero e não aquilo que eu tenho que viver, vivendo da forma que a vida tem que ser. Eu quero marchar contra a maré. Se eu quero marchar contra a maré, o que vai acontecer comigo? Eu não vou conseguir. Eu vou ser atropelada. Existem situações que nós não podemos mudar, não é verdade? Existem situações que nós temos que enfrentar, bater o peito e ir de frente e encarar. Situações em nossas vidas, então as coisas deixam de ser complexas e nós temos que pensar. Afinal de contas, Jesus nos trouxe a boa nova, a novidade da felicidade. Foi isso que ele nos trouxe. Jesus vem dos altos planos, é o nosso governador, veste um corpo de carne, como foi dita a mensagem, foi morto, foi para a cruz, passou por tudo o que passou, nos deixou a boa nova. Exemplificada, nada escrito, sendo ele médium de Deus, se fez carne. Para quê? Para que passasse tantos anos e nós ainda continuássemos com os nossos pés fixos no chão, não acreditando que vamos morrer? Não vamos. Vai ficar tudo isso aí. Ninguém vai levar nada. Então, que a gente possa vivenciar e procurar nessa boa nova a verdade que irá nos libertar. Com certeza é essa a proposta do Espiritismo. Esse aspecto do Espiritismo científico e filosófico e religioso, a ciência indaga. Nós estamos indagando da vida. Nós estamos indagando a cada minuto. Indagamos a cada minuto. Lemos uma obra, lemos uma questão do Livro dos Espíritos, estamos indagando. A filosofia vai concluir. Isso é usar o pensamento e o raciocínio para poder nos libertar. Então, a ciência vai indagar, a nossa curiosidade vai indagar, a filosofia vai concluir e Jesus vai iluminar. Aí é o Espiritismo. À medida que nós alcançamos essa iluminação, para chegarmos à perfeição, as coisas ficam mais fáceis. No momento que eu descobrir que sou imortal e que vou voltar na luta na carne, podendo deixar muita coisa para trás, na realização que podemos alcançar, na realização pessoal. Isso é descobrir o caminho das Índias. É descobrir o maior tesouro. Por que vamos sofrer tanto? Não tem porquê.
É um movimento libertador de consciências, libertando a nossa consciência. É esse o papel. Até então nós batíamos o joelho no chão, vá orar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, está liberto do seu pecado. Não existe pecado na linha do Equador, como diz a música. Existe o pecado? Existe ferir o outro quando eu vou invadir o espaço do outro, prejudicar o próximo, ferir o próximo, fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim. É o Espiritismo caminhando com o cristianismo. É a ética moral do Cristo que vai tocar a nossa consciência e vai fazer com que essa nova luz venha acender um novo mundo, uma experiência nova para todos nós. Façamos do Espiritismo a nossa carta de nossos deveres pessoais à frente de Deus e da humanidade. Não existe um caminho para chegar a Deus se não passar pela humanidade. Que não passe pelos deveres que devemos ter um para com o outro. Esse é o caminho. Não a mensagem que venha nos lisonjear. Que agora é bonito ser espírita, agora está no plim-plim, é lindo. Mas o compromisso é grande. E a melhor divulgação do Espiritismo será aquela que nós fizermos dela. Você é espírita? Ué, mas você não é espírita? Olha a nossa responsabilidade. Jesus não deixou nada escrito. Nada. Ele viveu a Boa Nova. E nós deveríamos viver a proposta dos Espíritos, as vozes que vêm do alto, abrir uma nova era para todos nós na vivência. O Espiritismo será aquilo que o espírita fizer dele. Com a ciência, há opiniões de movimento, há movimentos de opiniões. Tem pessoas, quem está vindo aqui hoje pela primeira vez? Então vai ter movimento aí de opiniões. Se gostou, volta. Se não gostou, continua vindo, que um dia vai gostar, com certeza. Ó, vai ficar bom, daqui um pouquinho. Entendeu? Então vai ter aquele movimento de opiniões. A filosofia começa a aparecer os pontos de vista. E o que ela está falando não está certo, não. Ela citou algumas obras, mas será que é isso mesmo? Começa a ter aquela, né, Ivone? Começa a ter aquele movimento de opiniões. E o Evangelho, com o Evangelho encontramos a renovação da alma. Então, que nós possamos estar atentos a tudo isso, vendo qual é a vertente que eu estou procurando seguir. Qual é o momento que eu estou? Amai-vos e instruí-vos. O que está escrito na lei? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós vamos ver, como nos diz Joana de Ângeles, no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, tem um capítulo maravilhoso que ela fala sobre isso. Eu estou em que situação? Da alegria ou da tristeza? Eu estou no corpo físico, eu estou na luta, eu estou galgando cada dia um caminho, um degrau a mais na escada de Jacó para alcançar a perfeição. Eu estou na alegria ou eu estou na tristeza? Na de coitadinho ou na de vitorioso? Eu estou na felicidade ou na infelicidade? Se eu estou no momento da infelicidade, o que está me fazendo infeliz? Por que eu estou infeliz? Será que não é eu que estou escolhendo ser infeliz? Existem tantos motivos para eu ser feliz, por que eu estou infeliz? O que realmente está me fazendo ser infeliz? É vero? É verdadeiro? Está ligado ao espírito ou está ligado à matéria? Se está ligado à matéria, enfrenta, vai adiante que passa, tudo passa. Nada fica aqui para sempre. Eu estou no momento da segurança ou da insegurança? Segurança sempre. Se eu não consigo ainda ser médium de Deus, se eu não consigo ainda ouvir, eu não consigo ainda dizer que não é Jesus, não sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim, mas eu tenho alguém aqui que me passa segurança. Tenho os meus amigos, tem meu anjo guardião, meu amigo, aquele que está me acompanhando desde o momento inicial.
Em que escala eu me encontro na evolução dos espíritos? Qual é a escala que está lá no livro dos espíritos? Qual é a ordem? Eu estou na segurança ou na insegurança? Segurança, sim. Afinal de contas, tem alguém, um maestro maior que está regendo tudo isso, então tudo vai dar certo. Se não der certo, é porque não era isso que tinha que acontecer. Eu estou na realização ou no fracasso? O fracasso depende de nós. Podemos estar passando pela maior dificuldade de nossas vidas e estar vitorioso. Encarar a dificuldade como um momento de crescimento, de oportunidade, porque dificuldades todos nós temos, visto que todos nós estamos aqui resgatando alguma coisa. Alguém aqui já virou santo? Alguém aqui já virou anjo? Alguém aqui já alcançou, não estou falando dos desencarnados, encarnados, a perfeição que é para todos nós? Acredito que não. E se acha que foi, preste atenção. Fique atento, porque ainda não é. Porque senão não estaríamos aqui. Não é verdade? Então, realização ou fracasso? Realização, sim. Estar aqui, nessa cidade linda, nessa praia maravilhosa, nesse calor maravilhoso, nessa vida de vai e vem, e trabalha, e dorme, e acorda, e come, vai trabalhar ou não trabalha, está aposentado ou não está, na luta, passando roupa, catando lixo, varrendo rua, construindo, educando, o que for, mas só isso, de estar aqui, já é um momento de realização, a cada dia. Se não fizer isso, crie vergonha, porque tem que estar com sentido de realização, agradecer a cada dia. Abrir os olhos, obrigado meu Deus, porque eu não desencarnei. Cutuquei meu marido, ele me ouviu, eu não morri, estou no corpo físico, ainda não desencarnei. Então, isso é realização, nada de fracasso. Se o empreendimento não deu certo, passa para outro, que vai dar. Ou então viva aquilo. Olhe no olho da desgraça e diga, eu sou mais forte do que você, tu vai deixar de existir. Tu não vai acontecer, não vai fazer isso comigo. Na conquista ou na derrota? Antes de ir para um empreendimento, eu já digo, não vai dar certo. Já me sinto derrotada antes. Então não vai enfrentar. Se já está derrotado, não enfrente. Se vai enfrentar, porque tem que estar no sentido da vitória, da conquista, de conquistar alguma coisa. Peça ajuda a Deus, a Jesus, a seu anjo querido, que te, olha, à noite, o desprender do espírito pelo sono. Esse nós, espírito, não é meu espírito. Eu acho tão engraçado quando as pessoas dizem o meu espírito. Não é, eu espírito. O meu corpo, eu espírito. Quando eu espírito saio e vou por aí, vamos rogar ao Pai que nos conduza a lugares, a que possamos ter ensinamentos, que possamos aprender, que possamos ter uma luz na nossa ideia, amanhã acordar com uma intuição que vai dar certo. Então, por que sentir-se derrotado antes? Na paz ou na desarmonia? Paz, sim. Mesmo que o quadro seja aquele que está chovendo, que as árvores caíram, que a água está barrenta, mas a passarinhazinha está dando alimento ao seu filhotezinho lá naquela árvore que caiu. Mesmo que esteja enfrentando as dificuldades, porque a paz é questão interior. Estivesse Jesus aonde estivesse, Jesus estava em paz. Por quê? Porque ele confia em Deus. Nós falamos que acreditamos em Deus, mas nós confiamos nele como Pai que nos ama e que é o nosso bem, que é a nossa felicidade. Então aqui nós estamos vendo a essência do Espiritismo, de conduzir o homem, de conduzir o ser humano à perfeição que Jesus nos promete. A descoberta que a alma existe, que a alma preexiste, que a alma vai e volta, que ela reencarna, que a alma pode falar, pode cantar, pode amar, que o espírito continua, que ele vai passar por tudo, aí sim é a base. Mas o caminho para essa alma é o que o Espiritismo vem nos dizer. Paz ou desarmonia, lucro ou prejuízo, não é aqui. Lucro, prejuízo em cada dia de nossas vidas. Doutrina espírita, um conjunto de verdades sublimes que se dirige de preferência ao coração humano. Aqui nós não pedimos, precisa pagar a luz, pagar a água, pagar uma coisa, pagar outra, mas não é isso para ganhar o céu.
Nós não temos que comprar terreno e nem dar dinheiro para o Márcio para ganhar o céu, de jeito nenhum. A doutrina, o Espiritismo dirige-se ao nosso sentimento, à nossa consciência, ao nosso crescimento moral. Nós não fazemos distinção entre pessoas, entre cor de pele, opção sexual, poder aquisitivo, ter, não ter, posição profissional, nada disso. O Espiritismo dirige a alma, ao homem, ao coração, ao crescimento. Mas tudo isso, nós temos que entender que existem metas e desafios em nossas vidas. Nós estamos realmente decididos a alcançar essa perfeição que Jesus veio nos dizer, que o Espiritismo vem nos falar, que a base primordial é essa, é a perfeição do homem. Eu estou decidida a isso, isso é decisão que eu tenho. Eu realmente quero matar a parte material do materialismo que existe em mim. Trabalhar, sim. Não ser um peso para ninguém, sim. Cuidar desse corpo, sim. Cuidar da alma, sim. Cuidar da vida, ter um conforto material que for possível, sem invadir o espaço do outro, sim. Mas nós decidimos realmente que eu quero alcançar essa perfeição que está lá na 132, que é o papel primordial, que é justamente aquilo que nós precisamos. Eu estou determinada a isso. Eu decidi. Eu estou determinada. Quando uma pessoa está determinada, ela vê aquele norte e segue e vai. Eu estou determinada a isso? Ou simplesmente deixa a vida me levar, vida leva eu? Não, eu estou determinada. Eu quero. Não é uma construção de um dia para o outro. É por educação, como nos diz Allan Kardec. É a educação por hábitos adquiridos. É aquilo que vem sendo colocado em nossas vidas, em nossa ação, em nossa consciência, todos os dias, em cada momento. Quando alguém me dá um troco a mais, não é meu, eu devolvo. Quando eu paro para alguém passar lá na frente do carro, quando alguém vem e corta o meu carro e eu grito, filho de Deus, vá com Deus. Quando alguém vem um insulto e eu finjo que não ouço. Quando alguém me faz chorar e eu digo para aquele alguém que eu amo, ai, aí eu estou determinada. Quando a dor vem e eu digo, Deus me sustenta, Pai me ajuda, porque eu tenho que levar até o fim, eu estou determinada. Sim, eu decidi, eu estou determinada, eu persisto nisso. Educação adquirida. Por que eu tenho que escovar os dentes? Porque a titia me ensinou que eu tenho que escovar os dentes todos os dias. Já escovou os dentes de manhã? Já escovou os dentes depois do almoço? Depois do jantar? Assim é essa persistência em nos tornarmos melhores. Decisão, determinação, persistência e, além de tudo, talento. Se não tiver talento para isso, não adianta. E temos. Todos nós temos. Vou falar aquela coisa que eu sempre falava, mas faz tempo que eu não falo. Nós não temos que ter cara de chuchu desidratado, de forma nenhuma. Imagine o chuchu desidratado. Chuchu é só água, tirou a água do chuchu, sobrou o quê? Então, nós não temos que ter cara de chuchu desidratado, de forma nenhuma. E nem sermos rosas de estufa, flores de estufa. A flor de estufa, quando ela sai da estufa, ela murcha. Nós não somos flores de estufa. Nós somos cactos, com sol ou com chuva, estamos firmes, ainda botamos umas florezinhas lindas. É verdade, é assim que tem que ser, é talento. Talento para viver e saber agradecer a cada dia. Competência em lidar com isso que eu ainda trago em mim que não é bom. Eu tenho que ter competência em lidar comigo. Eu ainda não virei santo, ainda não sou anjo, ainda não sou flor que se cheire. Então, eu tenho que ter competência em lidar. A cada dia, como nos diz Santo Agostinho, no final do dia, eu analisar. Hoje eu ainda fiz aquilo que eu não podia fazer. Amanhã não vou fazer. E quando eu fizer uma coisa boa, bater palma para mim, dizer, oi, Horaci, parabéns. Hoje você conseguiu. Não importa que não tenham visto.
Titia, parabéns, a senhora passava uma camisa que eu não consigo passar. Eu viro a camisa para um lado, viro para o outro, não consigo, o colarinho fica todo franzido e o punho nem pensa, dobra, não faz nada. Então, é ter realmente competência para fazer aquilo que nós temos que fazer e habilidade em saber lidar com as entraves, com as coisas difíceis, com as dificuldades, com as perdas, com os prejuízos, habilidade em saber lidar com a vida, habilidade em saber lidar com aqueles que estão à nossa volta, porque nós estamos com quem merecemos estar. É difícil, não quero saber, até que a morte nos separe, literalmente, não quero você em outra encarnação, não é assim. Não é assim. Então, nós sabemos habilidade em lidar com tudo isso e superação. Como que o atleta consegue superar-se? Treinando todo dia. Tem atleta que treina 20 horas por dia, treinando todos os dias, na determinação, na persistência, no talento, na competência, na habilidade para se superar a cada dia, para alcançar a perfeição. Mas nós estamos aqui com medo, medo de ser feliz, medo de sorrir, com os braços travados, medo de abraçar, medo de ser abraçado, medo de dizer, coloca a música aí pra gente, querido. Meu querido, é uma homenagem a você. Você tem me cantado tantas coisas boas pra gente, que hoje eu vou cantar, você te ouvindo. Não se assusta não, Ana Lúcia, ele vai cantar. Entendeu? Essa música lindíssima, que está no primeiro CD do Jailton. Então, nós vamos ouvir essa música, depois a gente conclui. Quem sabe canta. Quebre o gelo do teu coração. Aí você é feliz. E como Jesus ama teu irmão. Aí nós somos espíritas. Quebra o gelo do teu coração. E como Jesus ama teu irmão. Aí vivemos Jesus. Que bom se todos compreendessem que só o amor pode de repente Canta e sinta a música. construir um mundo muito melhor e acabar de vez com a dor da gente. A humanidade em vão procura pelo caminho que a paz conduz, sem perceber o que claro está, o caminho certo é viver Jesus. Quebra o gelo do teu coração e como Jesus ama teu irmão. Quebra o gelo do teu coração e como Jesus ama teu irmão. Que bom se todos compreendessem que só o amor pode de repente construir um mundo muito melhor e acabar de vez com a dor da gente. A humanidade em vão procura pelo caminho que a paz conduz, sem perceber o que claro está, o caminho certo é viver Jesus. Quebra o gelo do teu coração e como Jesus ama teu irmão.
assim, nenhuma ficção, nenhuma ilusão. A vida, o cotidiano tem que ser como Jesus. Simples, puro, despojado de convencionalismo. E como Jesus Quebra o gelo do coração. ama teu irmão, quebra o gelo do teu coração. E como Jesus ama teu irmão, quebra o gelo do teu coração. E como Jesus Quebra o gelo do coração com o calor do amor. Essa é a meta do Espiritismo, o amor. Descobrimos, somos almas imortais. Voltamos ao corpo físico quantas vezes forem necessárias. Temos o livre-arbítrio. Mas que possamos ter serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. E sabedoria para saber separar uma da outra. Muita paz a todos. Indagando Divaldo Franco sobre a saudade dos que partiram, ele me disse: mediunidade não é privilégio de ninguém. Entra no silêncio do teu quarto e converse com seu amor. O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 62, intitulado Preces pelas pessoas a quem tivemos afeição. Lembrando do que Divaldo nos diz, lembrando, ouvindo o que o nosso codificador Allan Kardec nos fala. Lá no capítulo 5 do Evangelho Perda de Entes Queridos, das aflições, bem-aventurados aflitos, item 21, e agora o 62. Vamos orar pelos nossos amores que já partiram. Vamos nesse momento ser um grande trabalho mediúnico. Quem aqui não tem saudade do paizinho que foi, da mãe, do irmão, da irmã, do amigo? Esse salão está lotado. Mediunidade não é privilégio de ninguém. Traga o seu amor para a sua tela mental. Diga a ele, a ela, a eles, o quanto nós os amamos. Pai, eu não sabia o quanto eu te amo. A sua ausência agora me faz viver essa saudade. Mãe, que falta? Que falta você me faz? As suas mãos que acariciavam minha cabeça, os seus braços que me aconchegavam. O Deus te abençoe de todos os dias. Ah, mãe, que falta. Diga ao seu esposo, à sua esposa, que já está do outro lado. Um até breve. Ao seu filho, à sua filha, que saudade. Tem hora que dá vontade de sair correndo, gritando no mundo, gritando para o espaço, gritando nas ruas o teu nome, mas não adianta. Não é ali que eu vou te encontrar. Que meu amor possa alcançá-los agora, abreviando as penas, o que você possa estar passando. Que a luz que sai desta casa, dos trabalhadores de Jesus, possa alcançar as zonas de sofrimento, os vales dos suicidas, aonde Maria, nossa mãe, caminha com a sua beleza angelical envolvendo a todos. Que anjos enviados por ti, Pai,
possa envolver a todos, que os médicos que trabalham nesta casa possam acolher a todos os necessitados que aqui estão e serem conduzidos para os lugares de refazimento. Os jovens que morreram nas encruzilhadas, que desencarnaram, as meninas tão jovens, a que fez o aborto, a que praticou. Senhor, ajude a todos que no momento foi levado pelo suicídio direto ou indireto. E eu te peço pelo meu amor. Deus de amor e de bondade, cubra todos neste momento. Que a consciência do outro lado da vida possa ser nítida, feliz, que eles possam acreditar que a vida continua, a morte não existe, que o trabalho é para sempre, para toda hora e para todos os dias. Envolva todos e que essa saudade seja transformada em paz e amor para todos eles. E que possamos ter a certeza que é um até logo, pois logo estaremos reunidos na casa do Pai, pois que há muitas moradas na casa do Pai. E em nome de Deus, Deus nosso Pai, Criador da vida, em teu nome Jesus, Príncipe de luz, Rei deste mundo, amigo maior, em nome de Bezerra de Menezes, em nome dos nossos anjos queridos e de todos que trabalham nesta casa, possamos de nossa parte dar por encerrados nossos estudos da noite de hoje, contando com o amparo e o amor para a continuidade dos trabalhos, que possamos levar em retorno aos nossos lares a tua paz e a certeza, Senhor Jesus, que tu és o caminho, a verdade e a vida. Muita paz a todos.